Olá pessoal, eu sou a professora Eglevânsela e esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de mundo de vivências, de trocas, de saberes, de experiências e de conversas entre a escola e a universidade. Na conversa de hoje eu trouxe a professora Maria do Socorro Sá de Oliveira, lá do Centro Municipal de Educação Infantil Argentina Barros. Tudo bem, professora? Tudo bem. Um prazer recebê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Vamos começar conversando um pouco sobre o teu processo, né, de profissionalização, digamos assim. Não seria nem profissionalização, mas o teu caminho, né? O caminho que te levou a se tornar professora. Por que você quis ser professora? O que foi que te inspirou? Bem, desde que eu comecei a estudar, eu comecei já com 7 anos, né? Morava no interior, então desde aí eu comecei a admirar meus professores. Eu ia para a escola assim com muita vontade de aprender e sempre procurava prestar muita atenção, só que eu era muito tímida, eu sentava lá atrás. Mas eu tinha muita vontade de aprender. E aí cada ano que passava, né, custei me alfabetizar, né? Demorou que só. Aprendi a ler com 9 anos. Então, mas eu não perdi assim a esperança de que eu ia aprender. E então a partir daí foi me inspirando nos meus professores, cada um me encantava, sabe? Então, eu já dizia assim, desde criança, eu quero ser professora. E aquilo foi ficando, né? No meu pensamento, nos meus desejos, nos meus sonhos, eu me imaginava professora. Que legal. E tu nasceste onde aqui no... Eu nasci no município de Santarém, no Pará. Ah, de Santarém, olha só, morei lá. Foi? Minha família é de lá, que coisa bacana. Pois é, então... Era no interior, então quando era a época da cheia a gente não podia estudar, né? Só no verão, quando não estava alagado, aí a gente ia para a escola. Mas era então uma comunidade? Era uma comunidade, era no município de Santarém. Não, mas o município de Santarém tem isso, essa coisa? Tem, eu morei lá quando tem enche... muitas comunidades. Ah, tá, mas era numa comunidade no município de Santarém, não era na cidade de Santarém. Não, morei já mais tarde na cidade. Ah, né? Tá, entendi. Não me confunde, socorro. Morei lá, então tu mora... E como é o nome dessa comunidade? É Barreiras do Tapará. Ah, Barreiras do Tapará, conheço. Tem praias bonitas lá, não tem? Tem praias. Tem serra, muitas serras, assim. Isso. O pessoal planta aí em cima da comunidade, das casas, assim. Sobe a serra, que é bem alta, e fazem plantações lá. Que bacana. E... Tá, então aí você vê como é que você já, como professora, né, e se encontra no processo de profissionalização, aí sim, né? Qual a importância que você percebe da formação continuada no teu caminhar profissionalizante como uma profissional da educação, professora de crianças, educadora de crianças? Como é que você acha desse processo da formação continuada? Bem, como nós sabemos, todos os dias tem mudanças, né, na sociedade, e muitas das vezes se a gente não estuda, não busca conhecimento, nós podemos não saber lidar, né, com os acontecimentos, com as situações. Então, eu acredito que é muito importante para a minha formação a educação continuada. Então, eu, quando soube que ia acontecer, né, na nossa escola, no local de trabalho, eu fiquei tão feliz, porque era uma oportunidade assim, de continuar meus estudos, né, para poder desenvolver um bom trabalho com as crianças. Né? Claro. E como é que é assim, fazer essa formação? Né? Você chega com o projeto Oficinas de Formação em Serviço, que nós oferecemos na escola. Né? O que você considerou assim, mais importante e como que esse projeto te ajudou e se te ajudou, né? Sim. Antes das nossas formações, elas aconteciam na DPM, né? Então, era muito longe para a gente ir, a localização, era difícil acesso, né? E apesar de serem boas formações, muito ricas, mas devido à distância, assim, tantos obstáculos que apareciam, a gente ia para lá, recebia a formação, nossos alunos ficavam sem aula, né? E quando chegou a notícia de que ia acontecer no local de trabalho, assim, foi uma vitória, né? Uma coisa muito boa. E me ajudou muito, sim, porque
eu sempre tive muita vontade de aplicar o que eu aprendia, mas aí faltava, assim, aquela parte teórica, né? A ciência, né? Faltava a ciência para eu desenvolver aquilo que eu tinha vontade, mas não sabia como. Então, através das offices, aí eu pude, né, desenvolver assim, um trabalho de qualidade com as crianças. Você chegar dizer assim, precisava da ciência, né? Eu acho que você precisava, na verdade, né, da dimensão do seu trabalho como uma dimensão científica Sim, também, sim. né? Então, acho que as offices vão chegar contigo e vão dizer assim, olha, isso que você faz tem fundamentação, você tem um aprendizado, você se formou, então tem aí toda uma trajetória, né, de estudos, de conceitos e tudo mais. E de repente as offices vêm para te dizer, olha, tu segue que vai dar certo, que é possível fazer com aquilo que você sabe fazer, Sim. né? Que dentro dos aspectos das offices, o que foi mais relevante para ti? Do projeto em si na tua escola, o que foi mais de diferente, assim, que eu digo, olha, esse projeto, né? Por exemplo, o fato de você não dispensar os alunos, Sim. trouxe para vocês algum benefício, ajudou vocês, assim, o que você acha? A gente ouvia muitas críticas, às vezes, de que a escola pública ela não é de qualidade, né? Então, eu me sentia mal quando eu faltava, né? Que eu ia para a formação e as crianças ficavam sem aula mesmo. Eu me sentia também mal. Além que os pais reclamavam, né? Eu me sentia mal. A partir desse momento, né? Que nós começamos a estudar mesmo, como a senhora falou, assim, colocava em prática, mas ainda não sabia assim, bem qual era o objetivo daquilo, né? Então, a partir desse momento, tive mais clareza, mais segurança de desenvolver aquele trabalho, sabendo que aquilo ali estava desenvolvendo nas crianças algo muito interessante, né? Que ia significar para elas no seu processo. E as formações para você? O que você achou das formações? Foram várias oficinas até chegar aos projetos de aprendizagem, né? Sim. O que você achou dessa trajetória de sair, de desenvolver um projeto de formação dentro da escola, a partir das necessidades de vocês, e de repente desenvolver um projeto de aprendizagem a partir das necessidades dos alunos? O que você achou desse processo? Olha só, eu tive logo no início um impacto, porque eu tenho dificuldade com as tecnologias, né? Então, para mim, isso foi uma barreira. Que, ao mesmo tempo que eu estava feliz, aí, às vezes, eu não sabia acessar direito, né? Aí eu ficava pedindo para um, para outro, uma ajuda, ficava com vergonha quando meus colegas levavam o computador. Eu via elas lá todas trabalhando, né? E eu, às vezes, ficava ali calada no meu mundo. Mas aí a professora Selma, né, como é o jeitinho dela, ela sempre dava força. Não, tu vai, tu não falta. Às vezes eu queria até faltar, porque eu tinha dificuldade, né? Sim. Mas aí, com a ajuda dela, com as outras professoras, né, que passaram por lá, cada formação, assim, que elas davam para nós, eu saía assim com aquele ânimo, com aquela vontade, com aquela garra de querer buscar mesmo conhecimento, né? Então, para mim, cada formação era uma novidade. A gente já torcia que chegasse o dia, né? Porque sabia que dali a gente ia tirar muitos bons frutos. E os projetos de aprendizagem, como é que foi com os alunos? Como é que eles receberam? Como que eles se envolveram? Sim, primeiro, como eu já falei, eu sempre gosto muito de trabalhar com história. Desde tenra idade, meus avós me contavam muita história, minhas tias. Então, eu cresci nesse ambiente de muita história. E eu penso assim, que através das histórias, eu posso desenvolver os conteúdos, né? Aí, por exemplo, se eu quero trabalhar a higiene, eu vou criar uma história em cima daquilo. Se eu quero trabalhar com boas maneiras, bons hábitos, também, tudo. Então, eu comecei nós reunimos, fizemos a rodinha de conversa e foi proposto para eles fazer a pergunta, né, pesquisar o que eles gostariam de aprender. Aí vieram muitas respostas, né? Alguns disseram, eu quero crescer e contar histórias com uma professora em cima da cadeira, que às vezes eu subia na cadeira para contar história, né? E aquilo encantava eles. Aí
deu essa resposta. A outra, eu quero aprender a contar história bem, num livro grande, que é para eu contar para minha mãe, para o meu pai e para minha avó, antes deles dormirem. Ai, que fofo. Aí foram surgindo, né? Aí eu vi, bem, eles querem trabalhar a história, então eu escolhi a Lenda do Açaí. E foi assim, o primeiro dia eu me empolguei tanto, me envolvi na história, que eu até me emocionei, né? Quando eu já estava chorando, falando da personagem, que tinha acontecido com a criança, com a filha dela, com os povos, né, da aldeia. Aí, mas eu não deixei eles verem, né? Que eu estava assim, emocionada já. Eu sei que foi muito interessante, porque eles estavam preparados, né? E foi um silêncio, que é difícil a gente conseguir silêncio com turma de educação infantil, né? E estavam todos concentrados, porque queriam conhecer a Lenda do Açaí. Fizemos lá, levamos a palmeira, né? Levei a palmeira para a sala, que na minha casa tem, açaizeiro. Levamos, aí a outra professora... O açaí do Pará, que é tudo, hein? Aí fez o desenho dos personagens, foi muito interessante. Aí depois, no final, nós fizemos a dança. Eu sei que foi, assim, cada dia a gente levava alguma coisa diferente do açaí, né? Eram brinquedos... aproveitamos que tinha o suco, né? O vinho do açaí, fizemos uma degustação com eles. Outro dia nós fizemos colagem com as bolinhas de papel crepom. Então, cada dia tinha uma coisa assim muito interessante, eles se envolviam. E chegavam em casa, as mães me contavam, né? Mas o que é que está acontecendo aí? Que cada dia eles querem contar uma coisa diferente. Então, foi muito assim prazeroso, né? Ver o interesse deles. Eles queriam imitar os personagens, imitar como é que eu fazia também, né? Na hora de eu contar a história. Foi assim muito... eles participaram mesmo, sabe? Legal. Para ti, Socorro, o que é mais desafiante no teu trabalho como professora? Por exemplo, eu chego assim com tanta vontade de colocar aquilo que nós aprendemos nas formações. E quando eu vejo que tem criança que ela tem boa vontade, ela chega assim com todo gás, vamos dizer, alegre, né? Querendo expor a sua criatividade, aí a gente vê que não tem o interesse assim da família, sabe? Alguns pais não valorizam. Por exemplo, chega a reunião, ou a gente marca para eles irem, alguns, né? Não são todos, mas a maioria, assim, diz que não tem tempo, fica dando desculpa. Então, isso aí entristece, né? Eu acho, assim, tipo uma barreira, porque aquelas crianças que os pais perguntam como foi o dia, o que foi que a criança fez, o que foi que ela aprendeu, o que aconteceu no CMEI. Então, essas crianças, a gente vê, assim, como elas produzem, como elas se desenvolvem, né? Em todos os aspectos. O que é mais prazeroso para ti na escola? Prazeroso é quando eu chego da escola e, assim, não tem muito aluno, né? E eu posso, assim, fazer um trabalho que tenha, assim, um bom desenvolvimento, um progresso. Quando eu vejo, assim, que eles estão captando tudo aquilo que a gente... Estão com desejo de ver o que vai ser o tema do dia, né? O que eles vão aprender naquele dia, e eles querem mostrar depois, fazer, repetir. Não querem só uma vez, mas sempre repetir a mesma coisa, né? Então, isso aí me enche de alegria, eu poder ver que está produzindo, né? Que nós estamos desenvolvendo nelas as habilidades, o gosto, aquele amor pela aprendizagem, né? Aquela vontade de aprender mesmo. E o que te deixa triste? Por exemplo, quando eu chego na escola, o dia que vai muito aluno, por que me deixa triste? Não que eu não queira a presença das crianças, é que quando vai muito aluno, nós não temos assim um apoio. Vamos dizer, a criança, eu estou desenvolvendo um trabalho na sala e de repente uma criança quer ir ao banheiro. Quando ela quer ir ao banheiro, eu não vou mandar ela sozinha, né? Porque é perigoso, vem outra da outra sala, já maior, fecha a porta, elas têm medo. Então, eu levo. Ou eu chamo a turma, paro o que estou fazendo, chamo a turma, vamos, sentem aqui próximo do banheiro. Elas sentam para eu poder dar atenção para aquela criança. Então, isso me entristece, porque se eu tivesse um auxiliar, uma pessoa assim que me desse um apoio para eu não deixar a criança só, porque os pais reclamam quando acontece qualquer coisa, eles reclamam, e eu sei que eles têm razão de reclamar.
Mas não depende só de mim, né? Eu não gostaria de deixar a criança só enquanto eu vou levar ao banheiro, vou fazer alguma coisa, né? Então, isso me entristece. Eu não ter, assim, com quem contar na hora que eu mais preciso, né? Não vou deixar a criança sozinha para não acontecer nada, mas e os outros? Né? Isso é uma coisa que me entristece. Claro. O que tu deseja para o futuro da educação? Assim, uma valorização do nosso trabalho, né? Não falo em questão só de dinheiro, né? Do valor, boa remuneração, não. Mas respeito pela profissão, né? Do professor. Sabendo que nós estamos ali. Eu, por exemplo, penso que eu estou ali com uma responsabilidade. Eu sei que eu sou responsável pelo desenvolvimento, pelo progresso daquelas vidas, né? Daquelas crianças. Então, eu espero que a família, né, as autoridades mesmo, elas saibam assim, que o professor ele tem um grande valor e que ele é de suma importância, né, para a aprendizagem de todos, né, de todas as profissões. Então, eu espero um dia contar com isso. Socorro, muito obrigada, querida, por essa conversa. Como a sua conversa nos mostra muitas coisas sobre a escola, né? Uhum. E de como a gente precisa avançar na valorização dos profissionais da educação, principalmente das crianças, daqueles que educam as crianças. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, senhora. Obrigada. E a gente se encontra por aí. É isso aí, pessoal. Até mais.